Se você sente que tenta mudar, mas acaba voltando sempre para o mesmo lugar, esse vídeo aqui pode te dar uma resposta que ninguém te explicou ainda. E eu sei que isso é frustrante, afinal de contas não é falta de vontade ou falta de tentativa. Você tenta, você se esforça, você busca fazer aquilo, mas de alguma forma parece que sempre acaba voltando para o ponto inicial. E o que eu vou te falar aqui não é óbvio, só que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. Muitas vezes na nossa vida, quando a gente quer algum resultado específico, diferente daqueles que a gente vem tendo na nossa vida, a gente busca fazer coisas diferentes. Só que muitas vezes nós buscamos fazer coisas diferentes alimentando a mesma mentalidade. Ou seja, pensando exatamente as mesmas coisas. Então você até começa a fazer coisas diferentes, só que internamente você continua com os mesmos medos, os mesmos receios, as mesmas convicções. E esse é um ponto muito importante que a gente precisa entender, que é o seguinte: enquanto a nossa mente é a mesma, as nossas ações, elas sempre vão voltar para os padrões antigos. Esse é o primeiro ponto muito importante que a gente precisa entender. Outra questão muito relevante também que a gente precisa começar a olhar de uma forma diferente na nossa vida é a forma como a gente reage às coisas. Às vezes a gente quer uma mudança, quer um resultado diferente, mas a gente acaba tendo as mesmas reações emocionais de sempre. Ou seja, uma situação aconteceu, saiu do seu controle, aconteceu alguma coisa que você não gostou muito e antes de você se dar conta e perceber o que estava acontecendo, você já reagiu exatamente da mesma forma que você sempre reagia antes. E a grande questão é que muitas vezes isso não é uma falta de controle, isso é uma falta de consciência daquele momento. Ou seja, a gente não vai conseguir conquistar aqueles resultados que a gente está desejando se a gente seguir os mesmos padrões mentais, ou seja, se a gente seguir fazendo exatamente as mesmas coisas que a gente sempre fez, pensando das mesmas formas, reagindo das mesmas formas, tendo exatamente as mesmas reações frente aos acontecimentos. E aí a gente entra num terceiro ponto fundamental, que é a nossa identidade, quem nós realmente somos. Ou seja, a nossa identidade continua sendo a mesma. E isso vai literalmente prender a gente exatamente naquele contexto que a gente já conhece. Porque no final das contas, as mudanças da nossa vida, os resultados que a gente espera, não é sobre a gente fazer de vez em quando, ou não é sobre a gente simplesmente fazer porque a gente é obrigado a cumprir um checklist e a executar alguma coisa. É sobre nós literalmente assumirmos uma identidade em relação àquela tarefa. Porque, na verdade, a nossa vida é muito sobre quem nós acreditamos que nós somos. E se você deseja resultados diferentes, não importa se é no seu trabalho, na vida financeira, na vida amorosa, não importa em qual área da vida seja, você quer um resultado melhor, maior, diferente daquele que você está tendo agora. Só que se você deseja isso e lá no fundo, internamente, você ainda acredita que você não é capaz, que você não pode, que você não dá conta, que é demais, que é muito pesado, que é difícil, que é inalcançável para você, você pode tentar mudar as suas ações e os seus comportamentos, mas infelizmente sempre vai retornar ao mesmo ponto inicial. Ou seja, a sua programação interna está determinando a sua vida. E para você alcançar esses resultados que você deseja, não é simplesmente mudar os comportamentos externos, mudar os seus hábitos, mudar aquilo que você faz ou desejar mais. Você precisa literalmente reprogramar internamente aquilo que está instalado. Porque se você desejar alguma coisa diferente, mas continuar acreditando que você não pode, que é incapaz, que você sempre falha, que sempre dá errado, você vai acabar vivendo isso infinitas vezes na sua vida, porque a mudança, ela vai acontecer a partir do momento que a mudança interna ocorre. É como se a mudança externa, material, aquilo que você deseja aqui no mundo físico, só acontecesse como um reflexo daquilo que você já alimenta e já projetou internamente dentro de você. A gente poderia fazer uma comparação com uma impressora. Sempre que a gente quer imprimir alguma coisa, primeiro a gente prepara aquele documento no nosso computador. A gente escreve, a gente edita, a gente deixa tudo bonitinho, exatamente do formato que a gente quer que saia. Na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Quando a gente quer um resultado impresso, usando essa analogia, nós precisamos primeiro mudar as nossas configurações. Nós precisamos primeiro entender o que é que está rodando ali, o que precisa ser editado, o que precisa ser excluído, o que precisa ser alterado, para que a gente tenha essa impressão perfeitamente da forma como a gente deseja que ela esteja. Concorda comigo que se a gente esperar
que a gente tenha uma impressão em uma folha com determinada fonte, com determinado tamanho, com tantas linhas, com tantos parágrafos, com tantas folhas impressas, a gente quer muito isso, esse é o nosso desejo. Vai ter 5 cores diferentes, vai ter um título maior, vai ter parágrafos bem definidos, exatamente com 5 linhas cada um, enfim, vai ser perfeito. A gente deseja muito isso, mas concorda que é incoerente a gente desejar tudo isso e a gente não fazer as edições no nosso computador daquilo que a gente precisa? Colocar a fonte, colocar o tamanho, colocar a cor, colocar o espaço, colocar exatamente tudo aquilo que a gente quer que seja impresso. Nessa analogia parece muito simples, né? É muito básico. Na nossa vida é exatamente da mesma forma. Muitas vezes a gente quer os resultados externos, a gente quer que aquela impressão aconteça de uma forma diferente. Só que a gente não sabe, ou às vezes a gente não quer também passar pelo desconforto, porque realmente é desconfortável, de enfrentar os bloqueios, as limitações, para fazer as edições necessárias para que aí sim a gente tenha aquele resultado desejado. Então é muito importante que a gente comece a perceber que aquilo que a gente vai produzir, os resultados que a gente tem na nossa vida, são uma consequência de coisas que nós já temos programadas internamente. E muitas vezes a gente nem se dá conta de que tudo isso está acontecendo e que a nossa vida é como se fosse um computador e uma impressora trabalhando de forma muito coerente. A gente não percebe porque a gente está no piloto automático. A gente só está rodando ali padrões, a gente só está rodando softwares, a gente só está rodando programas que foram instalados em nós e a gente não para analisar se faz sentido, se é coerente, se eu quero, se eu não quero, se tem possibilidade de ser diferente, se eu posso mudar, se eu posso melhorar, se eu posso conquistar. Ou seja, a gente nem para olhar isso, a gente tá na inconsciência, no piloto automático, simplesmente rodando um sistema que foi instalado. E é justamente aí que a gente começa a perceber certos padrões acontecendo na nossa vida. É como se as coisas sempre se repetissem, com pessoas, com lugares, com situações diferentes, mas com um contexto muito semelhante. E é exatamente isso que acontece, porque aquele sistema que está instalado são os padrões que vão estar rodando e eles sempre vão acontecer, porque aquela folha que a gente vai imprimir vai vir sempre com aquilo que a gente programou ali no computador, aquilo que a gente editou, aquilo que a gente deixou prontinho. Quando a gente colocar para imprimir, que seria a nossa vida na prática e os resultados, vai sair tudo aquilo que a gente deixou programado ali no nosso computador. Então é importante que a gente entenda que esses padrões repetidos, eles realmente estão acontecendo. Então talvez você esteja analisando a sua vida, né? Muitos padrões repetidos, muitos fracassos amorosos, por exemplo, vários relacionamentos que eu não tive sucesso, ou várias tentativas profissionais que não tiveram êxito. E sim, isso vai estar acontecendo, mas isso não significa que você é uma pessoa que tem azar, ou que você não pode ter sucesso nessa área, ou qualquer outra coisa. Significa simplesmente que os resultados que você está tendo refletem, são uma consequência daquilo que você tem programado aí no seu computador, no seu sistema interno, né? Que vai incluir a sua mentalidade, a sua consciência, a forma como você pensa, a forma como você enxerga, a forma como você interage, enfim. E é importante que você tome consciência disso para que você possa sair dessa situação. Então, se você não quer mais que esses padrões aconteçam, você precisa interromper esse ciclo a partir de um novo programa. É como se você precisasse instalar um programa novo internamente, como se você fosse editar ali no computador aquilo que você quer imprimir. Na sua vida, na prática, você tem que reprogramar, instalar uma coisa diferente internamente para que essa impressão saia do jeito que você quer. E é claro que a mudança na nossa vida não é tão simples quanto a edição de um documento no Word, por exemplo, para a gente editar e imprimir. Na nossa vida vai ser um pouco mais complexo porque a gente vai precisar trabalhar algumas questões, a gente vai precisar entrar em contato, entrar em conflito, a gente vai precisar batalhar literalmente com o nosso ego, com o nosso orgulho, a gente vai precisar deixar crenças e a gente não quer, a gente vai ter que lutar contra o nosso cérebro que está tentando nos manter vivos e ele vai atrás de tudo aquilo que é conhecido, tudo aquilo que ele já sabe como que acontece, como que funciona, e ele foge de tudo que parece ser perigoso. Então, claro que vai existir muito desconforto nesse processo, só que se a gente quiser realmente resultados diferentes, a gente precisa entender que eles vão acontecer a partir de uma mudança interna desses programas, desses padrões que estão instalados em nós. Sem isso, a gente vai estar sempre girando em círculo, repetindo esses padrões e tendo os mesmos resultados. Talvez você já tenha comprovado isso na sua vida, eu já comprovei na minha, talvez você já tenha comprovado na sua vida. Então, se você quer resultados diferentes, infelizmente a gente precisa passar por esse desconforto para conseguir acessar esse novo nível. E a parte boa
é que existe sim uma versão sua capaz de realizar tudo aquilo que você deseja. Existe sim essa versão, ela já está aí, só precisa ser acessada. E você vai acessar essa versão saindo do piloto automático, saindo desses padrões repetidos. Você vai acessar quando você obter essa consciência de como as coisas funcionam e do que necessariamente você precisa fazer de alteração na sua vida para que você tenha isso que você espera. Bom, então se você está aqui até agora, provavelmente você já entendeu que a falta de resultado que você busca na sua vida não é falta de esforço, porque você provavelmente está se esforçando muito para alcançar alguma coisa, mas mesmo assim o resultado não está chegando. Então a grande questão é que não falta esforço, talvez esteja faltando justamente consciência, talvez esteja faltando a compreensão de como as coisas se desdobram na sua vida. E o ponto importante é justamente a gente começar fazendo autoanálises, a gente começar a observar quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, quais são as nossas reações, como a gente interpreta determinados acontecimentos e coisas na nossa vida, como a gente conversa com a gente mesmo internamente, fazer essa análise mais profunda, buscando entender o que realmente é você e o que é esses padrões, esses sistemas, esses programas que foram instalados em você ao longo da sua vida. Bom, e se tudo isso fez sentido para você, começa a partir de hoje a analisar a sua vida, analisar as situações e perceber quais são os aspectos que você precisa melhorar, o que é que você precisa modificar para que você de fato consiga alcançar aquilo que você está tentando e desejando. E se de algum modo esse vídeo te ajudou, contribuiu, te deu algum insight, alguma luz, te trouxe aí algum tipo de ajuda, deixa um like aqui embaixo desse vídeo para me sinalizar, ou até mesmo um comentário se você se sentir à vontade, e também se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo.